Bem, muito bem. Olha só que saudade deste programinha incauto que nós tanto adoramos. Eu, Rodrigo Freitas e Carlos Aros, o jornalista geek mais gato do mundo. Estamos novamente com o Dialogando. Já Estamos Boa. Ai, muito caramba. Bom, muito bom. Saudade, Rodrigueira. Tudo certo, velho? Tudo certo, meu cara. E aí, como vão as coisas? Tamo nessa, né? Faz tempo que a gente não consegue gravar. Os nossos diálogos semanais foram então um hiato, mas é para deixar o público com saudade. Exatamente. A última vez que eu falei contigo, você estava trabalhando em outra rádio, já mudou nesse meio Já tempo. mudou Tá uma tudo. maravilha, hein? Já mudou tudo. Caramba. Agora, sabe uma coisa que não mudou? O quê? As pessoas continuam não sabendo que existia uma rede social chamada Google+. E ela já acabou, né? Foi assim... Esse é o detalhe, né? Já acabou, é modo de dizer, porque o Google até que insistiu bastante com essa tabela porcaria, né? Mas, enfim, a Google, como você disse, descontinuou o Google+, né? Que é este serviço de rede social, que seria aí o substituto do querido Orkut. E segundo a Alphabet, né? Que é a empresa que detém o Google, todas essas empresas, aconteceu uma falha no Google Plus, que foi que desencadeou essa. Olha, já não era muito visitado, ainda está dando falha. Vamos fechar logo a casinha, fechar a lojinha aqui e partir para outra, né? O que você acha disso, meu caro Aros? Você tinha um perfil no Google Plus? Eu e todos os usuários de Gmail, né? Gmail, YouTube, né? Todo mundo que tem uma conta no Google e, em geral, os serviços do Google estão todos atrelados ao Gmail, todas essas pessoas tinham, por consequência, um perfil no Google+. Esse perfil podia estar ativo ou não, mas ele existia. E isso me leva a pensar no seguinte cenário, tá? O Google, com essa falha, levou uma porrada naquilo que para ele sempre foi algo muito, muito, muito sensível. Raramente a gente ouve falar em vazamento ou brechas de segurança em produtos do Google. Eu, pelo menos puxando aqui pela memória, não me lembro de nada impactante com o serviço do Google. Eles são sempre os primeiros a se manifestar quando tem alguma questão delicada, são sempre os primeiros a colocar novidades em termos de segurança, por exemplo, a dupla verificação de login, enfim, eles estão sempre na dianteira dessa história relacionada à segurança. Tem, sim, questionamentos sobre proteção de dados, mas isso envolve todas as empresas de tecnologia, não é um mérito exclusivo do Google, mas eu acho que se a gente for pegar por aquilo que causa mais, vamos dizer assim, se eu fosse puxar e escolher uma manchete sobre isso, seria uma falha de segurança em um produto do Google. Que é no Google Plus, no Gmail, no YouTube, Browse. O que importa é que o Google e um produto que está debaixo do seu guarda-chuva apresentou uma falha de segurança que expôs dados completos. Eu peguei aqui a matéria do Wall Street Journal e é o seguinte, acesso a nome completo, endereços, datas de nascimento, gênero, fotos do perfil, informações sobre emprego e estado civil. Para quem não lembra da estrutura do Google+, o Google+, ele prometia ser uma rede que ia repetir no mundo digital aquilo que a gente tem como modelo da nossa vida no ambiente físico. O que é isso? Círculos sociais, né? Círculos sociais. Eu tenho um grupo de amigos do trabalho, tenho um grupo de amigos da faculdade, um grupo de amigos da escola, tenho os meus parentes, tenho a família, né, o núcleo familiar, e esses círculos eles se multiplicam, em alguma medida esses círculos se cruzam, e o Google Plus brincava com esses círculos para formar a sua rede. A sua rede no Facebook, no Instagram, ela é assim, só que ela está misturada num bolo, é uma maçaroca de gente. O Google Plus prometia e entregava, de fato, essa divisão, que não
foi muito familiar para muita gente, incomodou, algumas pessoas não souberam direito como lidar, e talvez por isso a maneira de operar, né, da rede não tenha sido muito bem aceita. Há outros motivos, outras especulações. Ele também bateu de frente com um período de muito crescimento do Facebook. Havia as viúvas do Orkut e etc. Mas se a gente for pegar pelo grande fato aqui, o que me parece o Google foi pego no contrapé, com uma falha que esteve aí oferecendo vulnerabilidade entre 2015 e 2018, portanto são 3 anos, e que mostra que nenhum sistema é inviolável. Todas as minhas conversas com especialistas em segurança, eu faço sempre questão de fazer com que eles passem por isso, para dizer, nenhum sistema é inviolável. Não existe sistema 100% seguro. O que existe são medidas de proteção, camadas e camadas, redundâncias, educação dos usuários e por aí vai. Agora, o Google fez a lição de casa. E qual foi a lição de casa? Foi aquela menos dolorosa possível. Não pense que se uma falha acontecer no YouTube, o Google vai tirar do ar o YouTube. Nem ferrando. Não, é um produto diferente. Dinheiro. Agora, o Google Plus não tinha ninguém lá. Acho que nem o Larry Page tinha uma conta no Google Plus. Ele deve usar Facebook. Porque, cara, ninguém usava. Então, ele resolveu matar para dar uma resposta para o público, se blindar em relação às autoridades. Tanto é que primeiro as autoridades foram comunicadas, tudo esclarecido, para só depois a comunidade ser informada a respeito. Né? Exatamente. E o que você falou, se eu não me engano, foram 500 mil, né, contas. Meio milhão. Meio milhão de contas potencialmente afetadas, né? E o que foi um fator que foi de muita crítica ao Google foi exatamente a descoberta dessa vulnerabilidade algum tempo atrás e não terem comunicado, né, as pessoas sobre essa vulnerabilidade. Né? Eu acredito que recentemente, com a Lei de Proteção de Dados, tanto aqui no Brasil como a que foi aprovada na Europa recentemente, isso é uma das coisas que muda, né, nessa relação dos usuários com os provedores de serviço. Agora, sobre a questão do Google+, a empresa ainda afirmou que eles pretendem transformar o Google+, não transformar o Google+, mas pegar a estrutura de usabilidade do Google+, para uma espécie de produto corporativo, né? Em que, segundo as aspas deles aqui no Tecnoblog, eles dizem, nossa análise mostrou que o Google+ é mais adequado como produto corporativo, em que colegas de trabalho podem se engajar em discussões internas em uma rede social corporativa e segura. Isso já faz parte também de um modelo que vem sendo adotado pelo Facebook, com o Facebook Business e com o... Desculpa, o do Facebook não chama Facebook Business, acho que Workspace. Workspace, é uma coisa assim, o Facebook for Work, alguma coisa do gênero. Uhum. É uma plataforma voltada para empresas que pagam para ter essa plataforma. Há uma série de produtos ali, é como se fosse uma intranet, mas travestida de rede social, para garantir que as pessoas consigam, dentro daquele ambiente controlado pela empresa, terem interações, as empresas mais modernas que usam essas metodologias. O Google, com o Google+, encontra uma saída pela direita aí, ao fazer isso, que atende a duas necessidades. A primeira delas é dar um fim honroso para uma plataforma que já nasceu fadada ao fracasso. Lá em 2011, quando ela foi criada, ela batia de frente com o Facebook, como eu falei agora há pouco, com uma proposta muito menos entusiasmada. E dá um fim honroso e transforma aquilo em uma fonte de renda. Sim. E vale lembrar que o Gmail é o serviço de e-mail mais usado no mundo. Integrado à plataforma do Gmail está um produto que é comercializado em todo o mundo e muitas empresas aqui no Brasil usam, que é o G Suite. Esse G Suite é um ambiente de serviços que são pagos, evidentemente, e que você cria unidades corporativas. Então, sei lá, a empresa Carlos Aros e os seus 1000 funcionários
estão conectados a essa plataforma, eles usam o Docs, eles usam o Meeting, que é o Google Meet, né, o antigo Hangouts. Eles usam as planilhas, a apresentação de slide, tem um Google Drive ilimitado, enfim, são inúmeros serviços, alguns serviços que só existem para a empresa. Se você clicar lá nos quadradinhos lá das aplicações no teu Gmail, você não vai encontrar parte das aplicações. Uhum. E provavelmente eles colocam o Google Plus ali como uma tentativa de oferecer essa intranet, sabe? Eu não sei se funcionaria ou não. O que eu sei é que é um caminho que já foi adotado pelo Facebook. A Microsoft tem uma rede também que ela oferece para quem compra, né, o pacote dela, para as empresas. Tem uma Microsoft Teams, né? Teams. Então tem Facebook, tem Microsoft, o WhatsApp, que é do Facebook, vai otimizar ainda mais a versão business da plataforma. E aí agora o Google Plus. Tem o Slack também, né? O Slack, você tem outros, mas eu digo, originalmente como rede social, você tem essas. E aí o que me parece, bom, elas são sociais na medida em que há pessoas interagindo ali, mas o que me parece nesse caso especificamente é uma tentativa de saída honrosa e um movimento que é muito natural, e a Microsoft já sacou isso há muito tempo atrás, quando a Microsoft criou produtos específicos para empresas. Mercado corporativo. Né? A maior fonte de renda, né, de receita da Microsoft não é o usuário, não é o Rodrigo Freitas, embaixador da Microsoft no mundo. São as grandes empresas que pagam para ter esses serviços em camadas infinitamente maiores. Isso dá dinheiro. Né? O Google está de olho nisso também. O Google vende serviços de infraestrutura, nuvem e etc. A própria Amazon, o maior faturamento da Amazon não é a venda de livro, gente. O maior faturamento da Amazon não é o e-commerce. O maior faturamento da Amazon é em vender aquela estrutura que garante que o e-commerce dela funcione, a AWS, né? Amazon Web Service. Eles vendem a AWS, os produtos e serviços da AWS, e esse é o maior faturamento. O núcleo do grupo, né, da Amazon, que mais ganha dinheiro hoje é o de infraestrutura, do serviço, não é o e-commerce. Exato. Eu acho que esse segmento do mercado corporativo, exatamente como você disse, a Microsoft foi muito esperta e inteligente ao ligar as antenas para ele. Isso é uma coisa já que vem mesmo do DNA da Microsoft, com o pacote Office, que é o pacote de aplicações de escritório número 1 do mundo, desde... E que com o... Eu esqueci o nome do CEO, Satya Nadella. E com o Satya Nadella migrou para a nuvem. Exatamente. E aí, rompeu aquela barreira, aquela guerra com a Apple e foi parar no iOS, foi parar nos Macs. Então, assim, a Microsoft sabe vender para empresas. Esse é o... Exatamente. Isso até é uma coisa que a Microsoft... Muita gente, eu, por exemplo, sou das pessoas que era um fã fervoroso do Windows Phone e tal, mas quando o Satya Nadella assumiu, ele focou os esforços exatamente nesse mercado corporativo, no mercado de nuvem, e tem saído muito bem, que os números da Microsoft têm melhorado anualmente. Né? Mas agora, voltando um pouco para o Google Plus, aí voltando nessa questão de usuários que foram afetados, a Google deu uma nota também, falou que não tinha divulgado anteriormente essa vulnerabilidade porque não encontrou evidências de uso indevido pelos aproximadamente 430 apps que tiveram acesso às informações, essas informações por meio dessa falha, e não havia nenhuma ação que um usuário ou desenvolvedor pudesse tomar em resposta ao incidente. Mas também, em resposta à falha, eles anunciaram um Project Strobe, que, segundo está aqui no Tecnoblog também, promete dar mais controle ao usuário sobre como seus dados são compartilhados com terceiros. Então, seria uma forma das pessoas terem uma noção maior de como os dados delas na nuvem de serviços do Google, Gmail, YouTube, enfim,
como esses dados são compartilhados para outros aplicativos, né? E que, de novo, o Google não faz mais do que a obrigação quando coloca isso no ar. Por quê? Porque quando a GDPR, a General Data Protection Regulation, entrar em vigor efetivamente, as empresas que não estiverem oferecendo esse tipo de suporte para o usuário não vão poder operar no bloco europeu. Então, o que o Google está fazendo é simplesmente adequar-se para uma nova realidade, que vai ter que ser feita para o caso brasileiro, tem que ser feita para o caso norte-americano. Na verdade, é assim, de novo, Google, como todas as empresas de tecnologia, aliás, todas as empresas, né, que dependem dessa comunicação e dependem do marketing para garantir essa relação com o consumidor, ou seja, todas, criam essas narrativas. Então, é ingênuo acreditar que porque foi colocado um serviço de segurança novo no mercado ou um mecanismo que garanta conhecimento sobre o que vai ser feito com os seus dados, que você está mais protegido ou menos protegido. Porque a falha já foi lá na ponta. Se você agora não tomar cuidado com e-mails que você recebe, checar, por exemplo, se você tinha dados de cartão dentro de conta, etc, já foi, cara. O buraco já foi. O Facebook, se não me engano, essa semana também voltou atrás, acho que dessa sexta-feira isso. O Facebook voltou atrás aqueles 50 milhões de usuários de tokens que tinham sido roubados. O Facebook disse, olha só, eu tinha dito que eram 50 e depois eu travei contas de 90 milhões, mas na verdade foram só 30 milhões. Não importa se são 10, 20, 30, 40, 1 bilhão. O que importa é que houve uma falha, essa falha não foi verificada pelos sistemas de segurança, as pessoas que confiaram cegamente, porque a confiança nas plataformas é uma confiança, é uma entrega total, você fica refém. Porque se a contrapartida qual é? Se você não der o dado, se você não colocar a informação ali, você não usa. E aí você fica fora do universo, do mundo. Então, é uma relação meio complicada. E aí o Facebook agora vem dizer, olha, não foram 50, foram só 30 e blá, blá, blá. É, blá. Como se não fosse apaziguar, né? Exato, não muda nada, a falha já aconteceu. O que você fará a respeito? O que vai ser feito para mudar, para garantir que isso não se repita, entende? Para mim é o mesmo discurso. Google e Facebook, nesse caso, estão iguais. O Satya Nadella, aliás, segundo o Wall Street Journal, que foi quem primeiro trouxe a história do Google Plus, segundo o Wall Street Journal, foi uma opção do Satya Nadella não divulgar a informação sobre o vazamento, ou seja, não oferecer informações para os usuários, porque ele não queria ver o Google no mesmo mar de lama que estava o Facebook enfiado à época do Cambridge Analytics. Ou seja, já se tinha conhecimento do caso na mesma época. Naquela época. Mas por uma questão estratégica, por uma questão de mercado e blá, 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 não se revelou. Então, de novo, oferecer o Browse, dane-se. É obrigação, isso não muda nada, né? Isso não fez mais do que obrigação. Exatamente. E esse caso respingou no Brasil também, onde a Comissão de Proteção de Dados do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios abriu uma investigação sobre essa falha para saber se essa falha atingiu usuários brasileiros ou não. Pode falar. Não, você sabe que você deu uma respirada. O núcleo do Ministério Público que cuida de crimes cibernéticos e etc., o Dr. Federico Serói é um dos promotores que atua por lá e etc., tem buscado uma conversa, um diálogo muito próximo e constante com as plataformas, com as empresas que têm sede lá fora, para tentar entender como é que é a dinâmica, quais são as necessidades, o que pode ser feito no âmbito legal para garantir a troca de informações, para garantir a colaboração em casos judiciais. Então, acho que sob esse ponto há muito que se louvar, mas nesse caso específico eu não vejo de que maneiras o Ministério Público vai conseguir algo que as autoridades europeias ou as autoridades norte-americanas já não tenham tentado sem sucesso.
E agora falando mais assim do Google Plus e das tentativas do YouTube, ou do YouTube não, do Google, você acha que o Google vai investir novamente em algum tipo de rede social desse, assim, tão similar ao Facebook, ou será que o Google precisa disso ou não? Qual é a sua opinião? O Google, ele já concentra debaixo do guarda-chuva dele, e aí não como Google, mas como Alphabet, né? Ele já concentra ali o maior sistema operacional do mundo, que é o Android. Android. Ele já concentra o e-mail mais utilizado do mundo, que é o Gmail. A plataforma de vídeos mais acessada, que é o YouTube. E também concentra o buscador mais utilizado em todo o mundo, à exceção da China. Aliás, em todos esses casos, a exceção é a China. É a China. O mercado chinês tem os seus serviços próprios, nenhuma empresa... acho que a Microsoft conseguiu tatear alguma coisa por lá e tal, mas é muito raro um caso de uma empresa ocidental que consiga chegar no Oriente, sobretudo na China, com uma força tão grande quanto os players por lá. O Google chinês, o Baidu, tem a porção lá, e o Baidu só consegue rivalizar com o Google pelo tamanho da população chinesa, que faz com que ele seja tão grande. Mas não fosse o tamanho da China, o Baidu seria o KD, né? Lembra do KD? Alta Vista. Eu seria isso. Então, eu não sei. Os planos megalomaníacos, do que mais que eu esqueci que o Google tem que eu esqueci aqui? Tem a suíte do Google, né? Que é o Docs, o Drive, essas coisas. Mas acho que eles estão tendo uma grande... Eles estão entrando com força no mercado de educação, né? Nos Estados Unidos, principalmente. O Google com essas ferramentas, através dos Chromebooks. E eu acho que também já é algum vislumbre do futuro do que o Google quer mesmo, que eu também acho que vai enveredar mais por esse caminho corporativo. Apesar que, recentemente, eles fizeram algumas mudanças no YouTube, colocando lá aquela aba comunidade, que ainda não é muito bem utilizada por todo mundo, e tentando transformar ali o YouTube. O YouTube, na verdade, ele é uma plataforma de vídeo que o Google já tentou aproveitar de outras formas, mas... Que, assim, o YouTube, para mim, é como o Waze, que também é do Google, aliás. Ele é uma rede social, mas as pessoas não veem como. Você publica algo lá, as pessoas podem avaliar positivo ou negativamente, elas podem seguir você, elas podem comentar nas suas publicações, você pode comentar nas publicações delas, você pode compartilhar aquilo que está lá. Conversas nascem desses fóruns que surgem dentro dos comentários. Ou seja, o YouTube é essencialmente uma rede social cujo foco são vídeos. Exatamente. Assim como o Waze é uma rede social cujo foco é a troca de informações sobre mobilidade. Então, assim, o Google tem várias redes. E-mail é a primeira rede social. Exato. Então, assim, o Google tem várias redes. É que ele queria ter uma rede social conhecida e reconhecida como uma rede social, assim como o Facebook etc. Mas o próprio Facebook faz um exercício de se descolar dessa imagem. O próprio Facebook tem buscado mostrar que é muito mais do que uma rede social. Uma rede social. Então, eu não sei, eu tendo a acreditar que é bobagem criar uma nova rede social ou qualquer coisa assim. Agora, a gente não sabe o que vai sair do Google Research lá, como é o nome do o antigo Google X, né? O Google X lá, do laboratório deles. Saem coisas incríveis. Pode ser que nasça uma rede social. E outra, nós já estamos experimentando um momento em que talvez a rede social mais quente da atualidade não seja nem Twitter, nem Facebook. A rede social mais interessante do momento é o Instagram, e depois do Instagram, talvez o WhatsApp, que nem rede social é. Ou seja, o WhatsApp, um mensageiro. O WhatsApp, eu acredito que o WhatsApp ele tem essa influência que outrora o Facebook tinha. Né? O Instagram ele ainda é uma coisa mais contemplativa, apesar dos esforços de tornar as conversas ali alguma coisa mais
mais forte, mas eu acredito que o Facebook e outrora lá atrás o Orkut, uma coisa que eles tinham muito forte era essa questão de ser uma espécie de fórum, né? Tanto no Facebook quanto no Orkut, igual você falou, no YouTube também tem a questão dos comentários, mas eu acredito que cada vez mais o WhatsApp se coloca como aquela rede que é a rede onde as coisas acontecem, né? Tanto que ela está tendo uma influência muito grande nas eleições desse ano, o WhatsApp. A pesquisa desse ano do Reuters Institute, que trata sobre o consumo de notícias nos meios digitais, coloca os aplicativos de mensagens, e aí você tem que fazer um recorte por região, porque na Europa, por exemplo, o Telegram em algumas regiões tem muito mais presença que o WhatsApp, etc. Mas quando você faz o recorte por país, e você pega o Brasil, o WhatsApp hoje ele é muito mais usado para consumo de notícias do que o Facebook e do que Twitter. E o Twitter, essencialmente, é uma rede social que tem uma presença ali muito grande com as notícias. Então, por exemplo, as eleições desse ano e a dificuldade dos candidatos para operar por meio do WhatsApp revela que é, de fato, uma plataforma que ainda tem muito espaço para ser apropriada de maneiras diferentes. Sobretudo porque o WhatsApp ele é de difícil mensuração, né? Você não consegue ter essa divisão de grupos ligado à ideia de você ter contato com as pessoas. É diferente do Facebook, onde está tudo público lá. Você consegue ter acesso a qualquer tipo de informação, e no WhatsApp você tem uma coisa muito mais privativa, né? E ao mesmo tempo que ela é privativa, ela alcança milhões de pessoas. Então, eu acredito que essa falta de capacidade de você conseguir mensurar também não nos dá a real dimensão do que o WhatsApp é nesse jogo das redes sociais. O WhatsApp em breve começará a exibir publicidade. Quando a gente teve a saída do Yankun e aquele movimento lá de que é preciso se adequar a uma nova realidade, etc. Enfim, a gente acompanhou isso nos últimos dias, né? O WhatsApp em breve vai mudar. A gente vai ter uma mudança significativa na plataforma, que começou lá com os status, que você sincronize, etc, etc, etc. Mas a minha grande aposta é no poder do Instagram. Eu ainda acho que o Instagram, mais do que o WhatsApp, vai ocupar um papel preponderante nos próximos tempos, e a gente vai ver cada vez mais o declínio do Facebook. Não sei se o Facebook desaparece, acho difícil. Mas sabe qual é a minha opinião pessoal do Facebook? É que, na realidade, eles estão querendo colocar tanta coisa dentro do Facebook, colocar tanta função, sabe? Tipo, você tem ali já os fóruns públicos, aí tem os grupos, aí tem o marketplace lá, onde você pode vender as coisas. Aí a parte de vídeo, que antes era integrado no fórum, já virou uma outra coisa, uma seção à parte. Então, eu acho que essa frankensteinização, assim, vamos dizer, do Facebook atrapalha mais do que ajuda. O Facebook tem uma questão muito dele ali também, até pelo número de usuários, você consegue ter sei lá quantos tipos de perfis de utilização diferentes. Então, cabe espaço para isso. A versatilidade dele ali é maior, e inclusive o que garante essa vida longa do Facebook, se não é essa capacidade de se transmutar, é essa grande rede, é o número de pessoas que entram e saem o tempo todo. Agora, que versatilidade tem o WhatsApp? Né? Então, sei lá, o Instagram veio mudando, mas ele também ainda tem uma estrutura muito rígida. Era a dificuldade do Twitter. Por que o Twitter não cresceu mais? Por que o Twitter nunca foi mais? Porque o Twitter era tão simples, tão simples, tão simples, que as pessoas chegavam a dizer que era chato. Mas ele é de uma simplicidade que encanta. Porque você tem tudo que você precisa ali. Só que, ao mesmo tempo,
essa simplicidade fez com que as pessoas se desinteressassem. É paradoxal, mas eu acho que a sobrevida do Facebook ela só é tão grande, ou está sendo tão grande, por causa disso, dessa facilidade para se transmutar e da facilidade para e do volume de pessoas que estão ali o tempo todo. Realmente, Carlos Alves, eu acho que o papo foi muito enriquecedor e vamos esperar o que o Google pretende fazer com o Google Plus, então, para ver se a gente embarca nessa nova onda ou vai ser como a gente estava brincando, como é que era o fim dos que não vieram, né? O Google Plus é a rede que se foi sem nunca ter vindo. Exatamente. Exatamente. Agora, ainda que ele vá para o mundo corporativo ou qualquer coisa assim, duvido que ele encante as pessoas. Você já não encantava quando era de graça, por que pago vai encantar? Exatamente. Né? Você só paga por algo que é melhor do que o que você tem de graça. Se o pago vai ser igual ou pior, não faz sentido. Agora, vamos ver, tem que confiar na capacidade dos caras de fazer coisas legais. E essa capacidade existe. O que eu realmente acho é que de tudo, eu volto ao começo do nosso papo. A lição que fica até o Google tem os seus tropeços. Eu vou pesquisar para ver quais foram falhas recentes relacionadas ao Google. Mas o Google tem também os seus tropeços de segurança e não está imune. Essa é a lição que precisa ficar para o usuário, sobretudo, quando a gente fala sobre segurança e como a gente encara as plataformas e a maneira como a gente se relaciona com elas. Até mesmo o Google tropeçou. Exatamente. E fica aí a lição de cada dia do nosso mestre Carlos Aros. Ih, coitado. Enfim, é isso, né, Aros? Acho que sim, né? Acabou, né? Acabou. E aí a gente já tem que marcar a data do próximo, é isso? Eu acho que agora a gente tem que fazer já deixar aquele alerta na agenda. Na agenda para garantir os próximos. Próximo feriado, né? Porque eleição tá complicando a nossa vida. A véspera de eleição não dá, cara. Jornalista não tem vida, cara. Complicado, meu caro. Muito obrigado pela participação. Até o próximo Dialogando. Até o próximo, tomara que não demore tanto. Valeu!